Olá, estamos começando mais um programa Foto Falando, o programa de entrevistas e debates do Resumo Fotográfico. Eu sou Adriana Viana, sou professora de História da Arte e Fotografia, com ênfase em filosofia e no protagonismo feminino. Fizemos uma pausa entre o mês de julho e agosto e estamos retornando hoje com uma convidada muito especial, a fotógrafa Nayara Andrade. Ela tem apenas 32 anos, é natural de Santos, litoral de São Paulo, e já é uma especialista em fotografia de casamento, com mais de 180 prêmios. Entre esses prêmios está o Foto Era, o prêmio do resumo fotográfico. Então, hoje nós vamos conversar com a Nayara Andrade e vamos descobrir como é ser uma fotógrafa de casamento em pleno século XXI. Olá, Nayara, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por estar aqui conosco, fique à vontade, enquanto nós vamos conversando, eu vou mostrar as suas fotografias e assim nós vamos desenvolvendo esse assunto, né? Como é a fotografia artística, uma fotografia de casamento, e como é ser essa fotógrafa do século XXI, que fotografa sonhos de pessoas que querem se casar, que querem ter uma união. Então, seja bem-vinda. Boa noite, Adri. Boa noite a todos também que estão assistindo. Como fica, né, o programa online? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo. Está sendo um prazer estar podendo aqui apresentar o meu trabalho, uma honra, e falar um pouquinho dessa trajetória que eu tenho tido na fotografia. Então, a Nayara, ela é bastante especialista em fotografia de casamento. E ela, no ano passado, ela foi a vencedora do Foto Era, né, do prêmio Foto Era, e do resumo fotográfico. Então, nós trouxemos hoje, vou abrir aqui já a página da Nayara para compartilhar com vocês enquanto nós conversamos um pouco. Você está conseguindo ver tudo direitinho, Nayara? Sim, vejo. Isso. Então, a Nayara tem uma página linda, eu adoro navegar nas páginas, o pessoal já sabe que eu abro mesmo página, começa a navegar, perguntar. Nayara, aquela pergunta bem, né, bem básica de iniciante, né? Como você chegou na fotografia de casamento? Assim, você foi indicada, como é que você chegou nessa fotografia de casamento? Olha, eu vou fazer um resumo rápido aqui de uns 50 minutos, mas se precisar contar a história inteira, são umas 3 horas. Então, você faz uma... Mas, assim, bem resumido mesmo, eu trabalhava como fotógrafa de excursões internacionais. Quando eu comecei, eu não gostava de fotografia, eu fui porque era uma oportunidade de emprego, e eu comecei a me apaixonar, eu estava no Egito, eu vi tinha umas crianças, enfim, ambulantes vendendo algumas coisas, fiz uma foto deles, e na semana seguinte, quando eu ia voltar, eu entreguei para eles. E, para minha surpresa, eles nunca tinham visto uma fotografia. E eles se assustaram porque viram os amigos presos naquele papel. Então, foi muito engraçada a reação deles, olhando para o papel, olhando para o amigo e falavam, você está aqui dentro, tu também, e não entendiam. E ali parece que minha cabeça mudou de uma forma, porque eu entendi que aquilo que eu fazia nas excursões, aquilo que eu fazia no trabalho, as pessoas poderiam guardar para sempre. E eu comecei a pensar, falei, poxa, uma pessoa que às vezes juntou o dinheiro da vida para estar aqui no Egito, enfim, rodei o mundo, para estar na Noruega, juntou o dinheiro da vida para estar aqui, e através do que eu ver e através do que eu contar, elas vão lembrar para sempre daquele momento. Eu falei, cara, o que eu faço é muito especial e não pode ser feito de qualquer jeito. Então, antes disso, eu até era um pouco negligente, né? Porque me davam dinheiro, eu apertava o botão e estava tudo feito. E dali para frente, parece que meu mundo mudou. Vindo para o Brasil, eu tinha 20 anos, tinha vendido moto, tinha terminado o namoro, eu não tinha mais quarto na casa dos meus pais, que acho que pensaram que eu não ia voltar mais, e fizeram uma sala no meu quarto. Falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu sou de Santos, né, Baixada Santista, aqui em São Paulo, mandei meu portfóliozinho, meu currículo para algumas empresas da região e praticamente ninguém me abriu a porta. Mulher, é muito difícil ser fotógrafo, e ainda mais jovem, não deram oportunidade. Me ofereci para trabalhar de graça em algumas empresas, e aí que foram aparecendo de eventos de família, de amigos, me fazendo. Aí, por sinal, está abrindo agora o casamento do cantor Jorge Versilo, virou um grande amigo meu que eu fiz lá em Salvador. E eu fiz um evento de casamento e falei, cara, é um momento tão importante na vida da pessoa, que a pessoa, sabe, tem tanto apego, que é único. E me apaixonei pelas histórias.
antes dessa excursão, dessas viagens que eu fiz, eu tocava piano, sou professora de piano também, então eu tocava em casamentos, já tinha apaixonado pelo âmbito de casamento. Então resolvi voltar para os casamentos com essa minha nova profissão, que era fotografia. Sofri muito preconceito, tem até um fotógrafo, tem ainda, aqui na região, que eu fiz um trabalho para ele, fiz o meu melhor, que eu concordo, que há 10 anos atrás, né, é bem longe do que eu faço hoje, mas era um trabalho bonito, e cismo a dizer que era a nível do que ele fazia. Mas como eu sempre tive esse olhar mais ousado, sempre procurei o novo, e ele era um fotógrafo muito tradicional, ele olhou minhas fotos e falou que eram horríveis, que eu não tinha jeito nenhum para fotografia e que se eu continuasse sendo fotógrafo, eu morreria de fome. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu olhava as fotos, eu gostava. Mostrei para meus amigos, eles gostaram. E ali, eu mesmo, sem maturidade profissional, e até de idade, né, 20 anos, eu falei, cara, ele não gostou porque não é o que ele gosta de fazer. Mas para mim é bonito e tem quem goste. Então, eu digo que ele, com esse comentário infeliz, ele fundou a minha empresa. Que a partir dali eu falei, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém, porque as pessoas têm que saber o que eu faço. A minha preocupação com o casal era de não ser uma freelancer, que eu ia para uma empresa e a pessoa receber qualquer coisa, sem ser que ela goste ou não. Então, eu queria que a pessoa olhasse as fotos estranhas, que eu por muito tempo aqui na região fui tido como uma fotógrafa doida, das fotos estranhas, enfim. Quero que a pessoa olhe essa maluquice que eu faço, goste e me contrate. Então, dali eu falei, não trabalho mais para ninguém, vou fazer a minha empresa e encontrar pessoas que gostam do estilo que eu gosto de mostrar as imagens. Até que não durou 50 minutos. Não, que história bacana, né? Porque realmente no início, e todo o início, a gente, né, passa por uns obstáculos, não? E foi muito interessante ouvir o seu obstáculo que você teve que ultrapassar, né? E venceu, né? Porque seu trabalho está aqui, ele está consolidado, ele é muito bonito, e as fotografias são muito criativas, né? A sua direção de fotografia, também a gente percebe a criatividade da cena, tem muito retrato, né, Nayara? Então, retrato não é fácil de fazer também, né? Já passei aqui os retratos, muitos retratos, ângulos, você explora bastante esses ângulos, os ambientes, e, enfim. Eu acho que uma curiosidade nas minhas fotos que diferem, talvez, das fotos comuns de casamento eu gosto muito de trabalhar com luz artificial, igual essas fotos que você está rolando agora, são todas com luz natural. Mas se fosse um ambiente que não é tão bonito, eu gosto de modificar muito com luzes. E as lentes que eu uso também. Às vezes eu começo a ser... Como eu tenho uma equipe muito boa que eu confio de olhos fechados. Então eu digo, façam o casamento que eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer na hora. Eu, claro, vou com um planejamento na cabeça, mas às vezes eu quero pegar a entrada da noiva de cima da igreja, eu vou pegar. E tem casamentos que eu trabalho com 2 câmeras, né? Eu trabalho com uma lente 14 milímetros de um lado e uma lente 60 macro do outro. Então, acho que é um kit de lentes totalmente improvável para quem vai trabalhar num casamento. Mas a gente sabe que, claro, um olhar é muito importante, experiência é muito importante, mas o equipamento também faz diferença. Então, tem muitas fotos que chamam a atenção e para quem entende um pouco mais de fotografia, vai ver que, além da luz e do ângulo, a lente também foi bem particular e decisiva para o resultado da imagem. Eu ia te perguntar isso, porque assim, a gente vive numa geração que todo mundo fala, né? O equipamento não faz fotógrafo. É verdade, você, com o seu celular, você faria fotos assim, porque você já tem essa dinâmica, né? Você vê que você tem... A gente percebe uma dinâmica. Eu tenho a impressão que você se move o tempo todo na cena procurando os melhores ângulos, a melhor luz, né? A composição. Você trabalha bastante a composição. E olha, você vai de frente, vai de costas, você vai de lado, você é dinâmica. E você faria trabalhos bonitos com o seu celular. Mas a minha pergunta para você, né, o equipamento faz diferente, a lente certa faz diferença. Faz, igual. É engraçado, eu estou até feliz de estar vendo esse trabalho que você está mostrando, ele é de 2018, e assim, já confesso que eu estou olhando as fotos e vendo, poxa, assim não está certo, assim não está bom, aquela foto, putz, o enquadramento não está bom. Eu sou muito crítica, acho que essa é uma das maiores críticas do meu trabalho. E quanto à lente e equipamento, hoje, até esse processo de pandemia, né, estamos retomando aos poucos as coisas, eu comprei um celular bom, desenvolvi um trabalho bem legal com um celular. Eu consigo fotografar, eu consigo filmar,
com a experiência e olhar que eu tenho, mas assim, eu fiz questão de ter um celular com uma troca de lentes. Investi um pouco a mais, porque eu sei da necessidade de fazer uma foto com uma grande angular, com uma tele, enfim, com esses jogos de lentes. Então, o equipamento não faz o fotógrafo, mas um fotógrafo com um bom equipamento, com certeza ele se destaca. Perfeito. E a gente vê, né, que você também tem bastante técnica, né? Você usa bastante técnica, já domina bastante os equipamentos. E você troca muito de lente ou você... Como é que é assim, um processo artístico da fotógrafa? Você, na hora, você está com duas câmeras com lentes diferentes, ou você troca de lente, ou você fotografa bastante com uma grande angular e depois você vai para uma tele, ou você realmente anda com duas, três câmeras e cada câmera com uma lente, como eu já vi, fotógrafo com três câmeras assim penduradas, né? E aí ele viu uma cena com uma grande angular, ele vai fundo e depois ele pega a tele daqui e aí ele fica trocando de câmera. Como é que é o seu processo na hora ali do evento? Porque evento é efêmero, né? Você perdeu a cena, você não vai mandar voltar para fazer a foto, né? Essa é a dificuldade do casamento. Tem uma assessora aqui que fala que casamento é um show ao vivo, realmente é verdade. Se eu pudesse, aguentar, eu até aguento, porque eu brinco que eu treino CrossFit para isso. Mas se não fosse falta de prática, eu colocaria 5, 6 câmeras no corpo, porque eu trabalho com lentes fixas. Então, assim, se eu tivesse uma lente zoom, vai uma 18-400, nem tem, mas enfim, eu conseguiria brincar um pouco nesses ângulos, mas eu trabalho com lentes fixas. Então, na cerimônia, eu tô com 2 câmeras no meu corpo, uma com cada lente, geralmente bem distantes, então, igual eu falei, eu gosto muito de colocar uma 14 de um lado, uma 8.5 do outro, depende do local. Se é um local mais apertado, eu tô com uma 24-35 e uma 14. Se eu tenho um pouco mais de recuo, gosto de usar a 50 e a 14. Geralmente a 14 está na minha câmera da esquerda. Engraçado que é tão já meu que eu tô falando e tô mexendo a mão, porque a 14 está sempre aqui do meu lado esquerdo. Se é um lugar que não é tão belo aos olhos, aí eu já não preciso usar tanto uma lente tão aberta, eu trabalho com a 24-25 de um lado e 85 do outro. Mas geralmente eu começo a cerimônia com essas 2 lentes, e ao decorrer da cerimônia tem um assistente, que está sempre comigo, um assistente de luz, que ele está sempre com uma outra lente acoplada no corpo dele, e eu vou trocando. Então, eu tenho já, digamos, as fotos de segurança que eu vou fazer em cada evento. Essa foto, só por sinal um adendo, você está vendo agora que é a foto do bombeiro, ela ficou entre as 50 mais belas do mundo em 2018, pela Fearless. Então, foi uma foto assim que, enfim, correu o mundo inteiro. Que bacana. Então, foi essa foto do Fotoero, né? Dessa série? Também. Essa foto foi uma das fotos que eu ganhei na parte de ensaios para o Wedding, no Fotoero. Então, eu tenho já uma ideia igual. Eu nunca sou pega de surpresa no local. Eu sei onde vai ser a igreja, já sei onde que é a luz da igreja. Se eu nunca fui na igreja, eu vejo fotos, procuro para entender. Bom, essa igreja eu vou trabalhar com tal coisa. Mas vou trabalhar com flash. Posso ligar 3 flashes na igreja, posso usar só luz ambiente. Vai muito da proposta do casal, do que eu pensei para aquele casal. Meu trabalho é muito personalizado. Eu vou voltar 10 vezes numa igreja, vou fazer 10 vezes diferente, dentro daquilo que eu imagino que vai ficar bom para o casal. Eles me dão essa liberdade, porém me dão essa confiança. Então, tem uma igreja que eu vou trabalhar com um LED, na mesma igreja eu posso trabalhar com a luz natural dela, e na mesma igreja eu posso trabalhar com 3 flashes. Mas tudo isso é pensado previamente. Então, mais uma vez, falando dos equipamentos. É importante você ter o domínio do equipamento, é importante você saber tudo para não precisar, muitas vezes, fazer nada, mas ter o controle da situação. Uma situação engraçada, você falando de casamento, fiz um casamento em São Paulo, não vou lembrar o nome da igreja, mas era uma catedral linda, e no meio da cerimônia teve uma tempestade e faltou luz. Então, imagina uma igreja gigantesca, devia ter, da porta da igreja ao altar, uns 35 passos, 40, mais ou menos, ou até mais passos largos. E acabou a luz. E aquele desespero, porque não tinha gerador, tudo escuro. A minha equipe tinha LEDs, então colocamos bastante LEDs. Mas o que eu pensei? Eu sempre vou para o evento para o casal. Se fosse pelo contrato, eu simplesmente faria o que dava. Mas eu tive a ideia, eu estava lá na galeria no momento que apagou a luz, eu fui correndo, né, no corredor, literalmente gritando com as pessoas do banco. Liga o celular e vira a lanterna para os noivos. Liga o celular e vira... Eu repeti isso umas 20, 30 vezes. É que vai estar bem longe aí no meu site, mas tem esse casamento no site também.
E quando eu cheguei no altar, a cara da noiva era totalmente decepcionada, porque imagina você programar um casamento, está tudo pagado, só que quando eu falei para ela olhar para trás, parecia um show. Porque imagina tudo escuro e um monte de pontinho, assim, branco aceso. Então, foi um casamento que me marcou bastante, porque eu tendo ideia do que eu conseguiria fazer com aqueles pontinhos, eu tendo um bom equipamento que tinha um ISO, que aguentava um baixo fator de iluminação, a gente conseguiu fazer a diferença. Então, juntando as duas perguntas, sim, é importante ter um bom equipamento, estar preparado. E quanto às lentes, eu sempre vou com um conjunto de lentes e vou usando de acordo com aquilo, a proposta que a igreja pede, que o casal pede, enfim, o trabalho que eu desenhei na minha cabeça para aquele casal. Interessante. E você acompanha o casal do início ao fim, né? Que eu estou vendo aqui o processo é longo. Você vem, você vai na casa, acompanha o casal dos primeiros encontros, né? Da arrumação, da preparação, até o final da festa. A gente acompanha do making off até o final da festa. Até o final da festa, né? E o processo é longo, porque em nenhum álbum eu consegui chegar na festa, de tão longe que estava. Né? O processo é longo, porque é longo, né? Porque tem que ser curtido, né? Já que vai fazer o casamento, né? Curtir mesmo do início ao fim. Se você quiser subir, tem a parte de portfólio que tem uma foto, duas de cada evento, fica mais tranquilo, ali, galerias. Essa daqui da página do Home, né? São as fotos premiadas? Não. Aí, na verdade, está até um pouco desatualizada, que na pandemia não teve casamento, mas são alguns casamentos em destaque de situações diferentes. Aí são as galerias, igual a primeira da esquerda ali são minhas fotos de casamento, eu que estou segurando o troféu ali são os prêmios, aqui, e ali tem a parte, isso, embaixo são gestantes. Ela é muito bonita, gente, é muito prêmio, olha só. Você tem dois fotoeras. Dois. Eu participei do primeiro ano. Olha quantos prêmios importantes ela tem aqui, gente. São muitos. Tem alguns retratos aí também que você comentou. Foi como na pandemia não tiveram casamentos, eu comecei a desenvolver. Eu montei um estúdio em casa e comecei a fazer alguns retratos e estou apaixonada. Atualmente, na associação, na Inspiration, que é internacional, eu estou em terceira no ranking mundial como premiação de retratos. Nossa, parabéns, é muita coisa. E me diz uma coisa, assim, né, que a gente estava confabulando, né? Como é ser fotógrafa de casamento no século XXI? Porque nós sabemos, né, que a história do casamento ela desde o tempo primitivo, né? Desde a história na história da arte, eu vejo muito isso. As relações de casamentos começaram lá no tempo da arte rupestre, quando as mulheres eram retiradas dos seus núcleos familiares, muitas vezes sem o consentimento, e levadas para um outro núcleo familiar, né, que no caso primitivo era tribo mesmo, né, e assim ela era deslocada da sua família para viver numa outra família como mulher de um homem muitas vezes desconhecido, ou muitas vezes não escolhido. E aí essa história do casamento vem se desenrolando ao longo da história e muito bem retratada na história da arte, e chega até o século XXI. E a minha curiosidade é de saber de você agora, um pouco mais filosoficamente falando, né? Como é ser essa fotógrafa numa geração como a nossa, do século XXI, que vive o amor líquido, né? Que vive o amor efêmero, que casa, separa, que namora, né? A geração mais nova, então, que vai para uma festa, beija todo mundo, fica com todo mundo. Como é que é a sua relação, assim, qual é a sua experiência? Como é que você tem visto isso? Atualiza para a gente como é ser essa fotógrafa aí numa geração que o casamento para a mulher já não significa mais o que significava, que não é mais obrigatório, que é opcional. Ou ainda vou entrar aí Vou passear entre parte profissional, o que eu vejo, opinião pessoal, conceitos e afins. Vamos passar um pouco aí nesses termos. Tenho, sim, casamentos que eu fotografei, como eu comentei, e quando eu fui entregar o álbum, já tinha terminado, coisa de 6 meses, e que o convívio, a gente sabe que é complicado, né? Se a gente tem dificuldade de conviver com o nosso irmão
que teve a mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, imagina se colocar dentro de uma casa com uma pessoa com outros costumes. Ah, porque eu tenho o costume de colocar o copo virado para cima e meu marido o copo virado para baixo. Já vira uma briga. Os dois estão certos, ninguém está errado, mas são costumes. É muito engraçado porque muitas vezes no ensaio eu acabo quase sendo uma conselheira amorosa. Tem casais que já moram juntos, ainda mais na pandemia. Já estavam com o apartamento comprado, tudo, não pôde fazer a festa. Foram morar juntos e agora estão indo fazer a festa. Então, já entenderam que o negócio não é tão flores assim, né? Já viram as dificuldades de ter que... Você briga com a pessoa, discute, vai deitar na cama e a pessoa está do seu lado. Né? Igual quando namora, que você briga e some uma semana, depois volta. Então, muitas vezes, às vezes eu tô indo no carro com o casal pro ensaio, e aí eu ouço, caramba, falei pra minha mãe passar tal camisa e não tá passada, e não pôde trazer. Poxa, cheguei em casa e a mãe não tinha feito almoço, vim com fome. Aí eu fico pensando, né, na minha cabeça, meu, quando eles dois entenderem que se eles não lavarem a louça, quando chegar em casa, a louça vai estar lá para lavar, e que se eles não passarem a camisa, acaba tendo certos conflitos. Então eu procuro às vezes conversar com eles, até tendo, digamos, um pouco mais de experiência. Quando eu comecei, como eu disse, tinha 20 anos, eu era muito mais jovem que todos os casais. Aí depois eu fui tendo a idade dos casais, fui sendo um pouco mais velha que alguns. Hoje eu tenho 32 e eu falo que eu já sou mais velha que 60% dos casais que eu tiro foto, eu sou mais velha. E isso tende a piorar. Quanto mais os anos vão passando, mais velho eu vou ficando que os casais que vão se casando. Apesar que uma curiosidade sábado agora tem um casamento, a noiva, se eu não me engano, tem 50 anos e o noivo 67. Então é um casamento bem atípico. Em relacionado a, se for o amor mais líquido, né? Eu vejo que tem o fato, realmente as pessoas estão mais desapegadas. Como eu comentei, já ouvi a noiva colocando o vestido de noiva e falando, vamos lá pra festa, se não der certo, separa. E eu tomei um choque assim, eu falei, nossa, como a pessoa vai... Se você pensar isso numa briga, num momento de ira, é uma coisa. Mas você tá indo celebrar o seu casamento. Já pensar assim, falei, poxa, festa por festa, faz uma festa sozinha. Então, assim, eu vejo esse lado sim, mas como eu comentei, eu vejo o lado também igual. Eu ouço histórias da minha avó, que eu hoje, com 32 anos, falei, capaz, eu não passaria por 10% disso. Que tem coisas que realmente são absurdas, igual casos de agressão física, agressão psicológica. A gente sabe de muitos casos antigos que o homem mantinha a mulher dentro de casa, pura, casta, e tinha algumas vontades na cabeça dele que ele realizava com mulheres da rua, né? Mulheres, enfim, em prostíbulos. E então isso realmente na minha cabeça é inaceitável. Porém tem casos também que tomou essa liberdade de quer, não quer, cai fora, sou dona do meu nariz. Então é muito delicado o fato da mulher saber usar a voz e o posicionamento que ela tem dentro de casa. O fato de, jamais, eu não vou deixar uma pessoa me agredir e preciso continuar casada com ela sofrendo agressão até risco de vida. Que a gente sabe que ainda mais da pandemia aumentou o número de feminicídio. Porque todo mundo estressado dentro de casa, não pode trabalhar, falta alguma coisa, vai lá a mulher e toma. Então, isso para mim realmente foi importante na evolução e a mulher ter mais voz e poder reclamar. Porém, também tem o fato do descartável. Quer, não quer, cai fora, tem outro. Se eu não me engano, acho que está custando R$ 1.200 um divórcio. Você não quer casar, vai lá e separa. Antes, eu acho que você tinha que ficar 3 meses com a... Tinha toda uma burocracia. Eu acho que você até desistia de se divorciar de tão burocrático que era. E hoje, acho que na pandemia, você conseguia fazer isso de modo online. Então, assim, tem essa parte que eu vejo das facilidades. Facilidades não, mas da mulher não precisar mais sofrer certos tipos de agressões e violências, que a gente sabe que acontecia muito, desde que você falou que tinha que casar com alguém que ela não conhecia, ou não sabia, homens mais velhos, sofrendo abusos de tudo quanto é modo. Então, hoje a mulher não é mais obrigada, que antigamente eu entendi que ela era obrigada. Hoje ela não é mais obrigada a isso, mas muitas usam dessa liberdade ou dessa facilidade para tornar o matrimônio algo mais descartável. Então, acho que vai muito de caso a caso. Com certeza, mas as fotos são maravilhosas, independente até do tema, né? A sua criatividade fotográfica, a sua técnica,
A sua percepção é maravilhosa. As fotos são incríveis. Tem de tudo aqui, né, Anaísa? Você é muito dinâmica. Por isso que eu pedi para você clicar no portfólio, porque o meu Muito trabalho é um trabalho muito dinâmica. personalizado. Então, você vai ver fotos com luz natural, fotos com uso de luz artificial, assim, de modo extremo, fotos só com LED, fotos com igual. A foto que você acabou de abrir era apenas um LED lateral. Essa que você clicou agora, que está para abrir, tem um flash em cima do casal, com um octabox de 120, e um atrás com uma gelatina azul para fazer essa luz. Então, essa foto, ela podia ser capa de filme comédia romântica de Hollywood. Não parece aquelas fotos, né? Capa de Falta filme. só tem até o espaço para escrever ali em cima. Exatamente, aqui, ó, toda a cena linda as fotos. Assim, eu gosto muito de brincar com a luz, com ângulos inusitados, procuro sempre mostrar aquilo que ninguém viu naturalmente, porém sempre respeitando o casal. Por isso que você vai ver, igual, Nay, mas você é especialista em flash, só usa flash? Não. Eu adoro usar flash, porque a gente consegue alterar a realidade com flash. Mas teve um casal que, não sei se a foto você vai... Não é esse casamento. Teve um casal que o estilo deles, a proposta do casamento deles, o modo como eles se tratavam, era tão delicado, era tão, sabe, que eu só trabalhei com lente fechada, abertura 1.4, 1.8, 2 no máximo e luz natural. Porque eu tenho essa liberdade no meu casal, que eles veem essas fotos, você vê que tem de tudo quanto é tipo de... A parte de edição, parte de coloração, parte de luz. Tem vários tipos, porque eu olho aquele casal, eu estudo e falo, retratos de noiva. Essa noiva quer algo mais carão, mais marcante, mais mulher. Essa quer algo mais delicado. Essa quer algo mais diferenciado, mais ousado. Essa quer algo um pouco... Tradicional eu não digo, porque quem quer uma fotografia tradicional? Olha uma pessoa aqui com esse cabelo cheio de piercing, tatuagem, não vai me contratar. Então eu digo que o tradicional é uma coisa que foge um pouco do meu repertório. Mas igual, essa foto que você fez, eu tenho no meu destaque do Instagram o local onde foi feita. Era um salão abarrotado de gente. Isso aí é uma poltrona. Essa aqui mesmo que eu abri? Essa mesmo. Tinham 4 cadeiras atrás, com pessoas fazendo cabelo, maquiagem, era um salão um pouco mais simples. E a noiva preocupada sem ter local para fazer a foto dela. Falei, senta aqui. Eu tenho a vantagem de que os noivos confiam muito em mim, mas eu tenho o problema de que eles falam, Nay, é você que vai fazer, eu sei que vai ficar bom. Então eu tenho a obrigação de fazer ficar bom. A noiva que eu fiz o ensaio ontem, o local onde ela vai casar não tem local para as fotos externas. Ela, poxa, Nay, vamos ter que fazer na porta do salão mesmo, né? Eu falei, Ela vai ficar bom? Eu falei, eu tenho opção de não deixar bom? Ela, não. Eu falei, então tem que ficar. Então, o que eu fiz? Eu tava com um flash bem potente, com um snoot no flash, né, para direcionar bem a luz. Coloquei a luz por cima dela, fiz a foto e automaticamente isolei toda a luz do ambiente. Então, ela tem esse belo retrato no meio de um monte de gente que estava lá com ela. Então, assim, as vantagens, mais uma vez, de saber usar o equipamento é conseguir modificar o local. Mas talvez uma mesma noiva que vai nesse salão e tenha uma pegada um pouco mais angelical, algo um pouco mais clean, eu usasse uma parede neutra e fizesse uma foto com a luz que estivesse entrando da janela e algumas delicadas fechadas só nela. Nossa, maravilhoso. E é interessante, assim, que tem bastante foto de casamento, né? Então, assim, você, assim, na sua percepção, as mulheres ainda procuram o casamento. Você acha que ainda é o sonho das mulheres se casar na igreja, passar por esse ritual, por esse ritual teatral até, né? Você ainda acha que... Como é que é isso? Assim, as mulheres ainda têm esse sonho? Essa parte do portfólio que você está vendo aí, eu acho que daí para baixo é de 2017 para baixo. Você vê até que as fotos alteram um pouco. Se você for lá em cima na galeria, é que essa é só de casamento. Se for lá em cima na galeria, tem a parte só de gestantes, só de infantil, só de retratos também. Olha, eu tenho uma agenda já até 2023. Então, eu acho que as pessoas estão querendo casar, sim. E o mais engraçado, eu recebo muitos comentários de mulheres. Nay, eu não tenho um noivo, mas a fotógrafa é você. Então, assim,
Até mesmo Nossa. aquelas que ainda não têm, né, um parceiro, sonham em casar. Tem esse sonho de menina de casar, estão apenas aguardando a pessoa, né, ideal para realizar esse sonho. Ai, que bacana. Aqui, ó, pessoal, então aqui só mostrando de novo aqui para vocês, Nayara Andrade Fotografia, que vocês podem depois navegar com calma, olhar cada álbum, né, com bastante calma. Nós já fizemos um bom passeio aqui hoje no álbum dela, realmente muito dinâmico, muito criativo, muita luz, muita sombra, muitos efeitos, até o Bock que está ali quase em todas as fotos, muito bacana. E é muito interessante, né, esse perfil, esse segmento da fotografia, porque é como eu estou te falando, né, a gente às vezes pensa que, né, a geração que nós vivemos já não se interessa por isso, né? Os jovens, mais jovens, às vezes vão morar juntos, às vezes vão morar juntos, nem falam com a família, mal falam com a família que vão morar juntos, é a rebeldia, né? Então, é muito interessante ver esse perfil que você traz para a gente, que ainda existe bastante mercado, né? Que ainda existe bastante demanda. Até 2023 você está com a sua agenda cheia, mas também, né, com um trabalho maravilhoso desse, se for para casar, é com você. Eu também não vou casar, já casei, já separei, mas se eu casasse, você pode ter certeza que ia ser com você. Fotógrafa linda, maravilhosa. Parabéns pelos prêmios, muito obrigada pelas suas experiências. Se você tivesse que dar alguma dica assim, para quem está, né, os fotógrafos novos que estão chegando, que se interessam por esse tema, por esse segmento da fotografia, né, dá aí umas 3 dicas assim, daquelas que você aprendeu, né, apanhando assim, para não errar, né? Tipo, dá 3 pedrinhas para o caminho das pedras. Olha, quem aguentou ouvir até agora 3 dicas de ouro, então já vai anotando aí. Primeiro, encontre a sua voz na fotografia. Eu digo que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Tem muita gente para casar, mas parece que tem mais fotógrafo que gente. Então, a partir do momento que você não tem um trabalho que se difere dos demais, você é apenas um fotógrafo. E fotógrafo por fotógrafo, com certeza vão escolher o mais barato, já que é tudo igual. A partir do momento que você tem uma voz, você tem um público, você tem o seu propósito. Isso daí eu já falo, como eu palestro para empreendedores, né? No trabalho que você faz, as pessoas não vão mais precisar de um fotógrafo para o casamento. Elas vão precisar de você para fazer o casamento dela ou para fazer a foto dela. Então, encontre a sua voz. Segundo, nunca pare de estudar. Eu acho que isso é uma das maiores coisas, porque muitas vezes, igual hoje, eu considero que eu tenho um trabalho coeso, um trabalho bom, um trabalho que as pessoas gostam, que as pessoas comprem e pagam por isso. Mas eu não me conformo. Você viu que eu estava vendo um álbum aí de 2017, estava, cara, como que eu fiz isso? Não, tem que fazer melhor e tal coisa. Então, nunca se acomode. O que eu falo para os meus clientes, estão me contratando hoje, vocês vão receber, no mínimo, algo com a qualidade que vocês estão vendo hoje. Mas eu tenho certeza que vocês vão receber algo muito melhor quando for a data. Então, nunca parem de estudar, nunca achem que já está bom. Eu acho que o maior do maior fotógrafo que existe ainda está estudando e querendo se reinventar. Quem dirá nós, né, que estamos começando agora. E a terceira dica, não seja apenas fotógrafo. Hoje em dia, a gente tem que saber entender de fotografia, de finanças, de marketing, de atendimento. Tudo isso é um conjunto. Claro, igual hoje tem um assessor que cuida da minha agenda, então ele fala com as clientes, passa orçamento, mas eu sei o trabalho que ele faz. Eu entendo, tem a contadora, mas eu entendo das finanças da empresa. Tem os editores, mas as coisas passam por mim. Então, não se baseie, eu sei, eu entendo a câmera, eu entendo as lentes, vou tirar foto. Se você não tiver uma boa administração, se você não souber fazer um marketing no seu trabalho, se divulgar igual, eu uso as premiações, eu uso o Prêmio Ganha Fotoera, eu saí na televisão por isso, as pessoas me viram lá, consegui ter mais trabalhos, tendo mais trabalhos, tenho mais recursos, e por aí vai. Então, tem tanta coisa que eu falo, mas vamos lá. Não pare de estudar, não se conforme, não pare de estudar,
seja mais do que apenas um fotógrafo, então entenda também das outras áreas que circulam a sua fotografia. É o caminho da aprendizagem constante. Acho que foi isso, né? Aprendizagem constante, não parar de estudar e E reinventar. encontre a sua voz. Encontre Encontre a o que sua você voz. quer e goste de fazer, faça com amor, que aí não tem como dar errado. Parece poético, mas comigo funciona até hoje. É perfeito, né? E hoje um fotógrafo realmente não basta fazer fotografia, tem que fazer o marketing, tem que fazer a finança, tem que fazer de tudo, né? A empresa de 5 funcionários numa pessoa só, né? Até poder dividir as tarefas, né? Com outras pessoas. Sim. Nayara, muito obrigada. O Resumo Fotográfico agradece a sua presença, a sua participação. Esse papo foi super gostoso, super legal. E como nós aprendemos, né? Com você, dá para vontade de ficar aqui falando mais uma hora com você e ouvindo suas histórias, que histórias para que devem ter muitas, né? Quem sabe numa outra oportunidade você volta para contar um pouco mais. Hoje nós queremos dizer assim, que o Fotoera está ainda com inscrições abertas até o dia 14 de novembro e as inscrições antecipadas, elas com desconto, terminam até o dia 5 de setembro. Então, quem estiver ouvindo e quiser concorrer e quiser participar, você tem até o 5 de setembro e 14 de novembro para se inscrever. Semana que vem nós vamos conversar aqui com alguns jurados do Fotoera e eles vão estar falando assim, um pouco de como eles escolhem as fotos, quais os critérios que eles usam para escolher as fotos e dar os prêmios. Ok? Muito obrigada. Vamos nos despedir da Nayara, com muita pena. Foi um prazer estar aqui falando. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, opiniões também que a gente debater um pouco sobre casamento. Bom saber que as inscrições estão abertas, já vou correr para fazer a minha inscrição mais uma vez, material temos, né, e contar com isso, que foi, e até passando para quem pretende fazer inscrição, foi um resultado muito bom na minha carreira, estar participando, estar disputando com outros fotógrafos do nível que participam lá também, e me sinto muito lisonjeado de ter conquistado, claro, conquistei o prêmio maior, né, de ter sido fotógrafa do ano, mas é sempre importante ter o seu trabalho avaliado e aprovado por profissionais de alto nível, como são os jurados. Obrigada, bacana mesmo. E é interessante observar uma coisa que você falou, né? Esse prêmio, todo prêmio que você ganha, acaba ajudando e abrindo mais portas, né? Mais visibilidade, mais confiança nos clientes que você conquista, né? Eu dei uma entrevista no começo do ano para a TV Globo local, justamente falando sobre o prêmio do Fotoera. Bacana, parabéns. Parabéns por todos os prêmios. Obrigada, Adri. Uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos, enfim, independente do horário que estejam assistindo. Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. Até semana que vem. Foto falando, volta semana que vem.